Olá, meus caros. Aqui é o professor Hudson Souza e estamos gravando aqui mais um vídeo aula sobre banco de dados, modelagem da entidades e relacionamentos, módulo 1, entidade e relacionamento, aula 2, entidades. Bom, para essa videoaula nós vamos utilizar aqui, além dos meus PowerPoints, nós vamos utilizar também aqui um terminal bash do GNU Linux e também aqui o meu MySQL de uma forma gráfica, certo? Eu vou visualizar ele aqui no PHP-MyAdmin. O banco de dados que eu vou utilizar vai ser o MySQL, né? Vou criar um usuário responsável para não ficar utilizando o usuário root, né? E vou criar minhas entidades e meus relacionamentos. Muito bem, só para a gente relembrar a estrutura das nossas entidades, dos relacionamentos e dos atributos que nós fizemos na aula passada. Eu estou fazendo aqui trabalhando com relacionamento 1 para N, certo? 1 para muitos, onde eu tenho que uma entidade estante, ela possui muitas entidades livros, certo? Então, uma estante possui muitos livros, ok? E dentro dessas minhas estantes aqui eu tenho a meu ID estante, que é a minha APK. O ID livro é a APK da entidade, perdão, da entidade livro, certo? E o live entidade estante é a minha FK, tá? Da tabela estante. Muito bem, só para a gente relembrar também que todos os atributos que estavam nestes dois aqui, tanto no relacionamento quanto na minha entidade livro, foram passados para o lado do muitos, certo? Então, a minha tabela livros aqui ela ficou bem maior, né, de atributos aqui do que a minha tabela estante, ok? Aqui é o nosso diagrama de classe feito com asta, para vocês relembrarem. É importante a gente relembrar aqui o fato do ID estante, ele está aqui como live ID estante, né? E ele é um inteiro com 11 caracteres, que essa parte aqui tem que ser idêntica nos dois lados, aqui, senão o MySQL vai reclamar, vai dar erro. E ele vai ficar do lado do muitos, né? Assim como os atributos aqui dentro do relacionamento também, todos caem dentro da entidade livros. Muito bem, vamos lá, vamos parar de conversa e vamos trabalhar um pouco aqui. Vamos acionar então aqui o meu terminal bash do Linux para a gente começar a trabalhar, pôr a mão na massa aí, de verdade. Primeira coisa que eu vou fazer então será criar aqui como um usuário root, certo? Eu vou criar aqui uma base de dados, né? Criar um banco de dados aqui chamado dbcurso, tá? Que ele vai estar com o TF8, né? por padrão aí de caracteres, ok? Depois nós vamos listar esses bancos aí, todos os bancos pertencentes ao root. Deixa eu chamar meu terminal então. Aqui está. A primeira coisa que nós temos que fazer então aqui é me conectar ao banco de dados MySQL como usuário root. Então, MySQL -h, que é o host, certo? No caso, eu estou dentro da minha própria máquina, eu vou utilizar localhost. -u, que é o meu usuário root, e vou dizer para ele que vou passar minha senha, -p. Agora sim, vou digitar minha senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, só que não. Beleza, aqui está logado. Ok, agora vamos pedir aqui para fazer para mim listar todos os bancos de dados pertencentes aí ao root, certo? Então, vamos dar o comando show databases. Aqui está todos os meus bancos de dados pertencentes ao root, certo?
que nós temos que fazer? Criar, então, um banco, certo? E depois criar um usuário. Como que eu vou criar meu banco? Qual que é o comando utilizado para mim criar esse banco de dados? Vamos digitar ele aqui embaixo. Create database, né? O nome do meu banco, DB curso. Ficou bem embaixo da tela aqui, hein? Mas tudo bem. DB curso default, né? E vou passar aqui a setar a UTF-8, certo? Para que ele consiga trabalhar. Ok, me deu uma resposta de query, tá? Agora nós vamos entrar. Eu vou criar agora aqui o meu usuário também, dando permissão a este usuário para que ele acesse aí o meu banco, tá? Como que você vai saber se realmente deu certo a criação da minha tabela? Dá um show database de novo e aqui está o meu curso, DB curso. Então foi criado o meu banco de dados. Agora vamos criar então aqui a nossa usuário. Vamos criar meu usuário aqui, deixa eu digitar ele aqui. Aí, né? Com o comando grep all, estou passando todas as permissões, que isso aqui a gente vai alterar daqui a pouco, certo? On quer dizer o quê? Qual que é o meu banco de dados? Então, db curso, ponto, asterisco. Esse asterisco quer dizer que todas as tabelas que virem dentro desse banco vão pertencer aí, vai dar direito, certo? A quem? Direitos a quem acessar? Ao meu usuário chamado Mauro, que ele só pode acessar via localhost. De fora da minha máquina ele não acessa. E aqui eu tenho uma senha super forte que ele vai acessar também. Tá? Ok, criou aqui o meu banco, certo? Mas eu acabei de passando aqui todas as permissões possíveis aqui. Isso é um grave erro de segurança, certo? Então nós vamos entrar, vou mostrar para vocês até para a gente mexer dentro do phpMyAdmin, localhost.phpMyAdmin, já está até aqui. Ok, estou entrando aqui como usuário root, vou entrar com a minha senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, só que não. Muito bem, aqui está o meu phpMyAdmin. Eu entro aqui dentro de banco de dados e procuro aqui, ó. Aqui está ele. Aqui, ó, DB curso que eu acabei de criar. Eu vou em privilégios, certo? Vou procurar onde é que está a lista dos meus usuários aqui, ó. Tem Deb, Mauro, root, certo? O root tem várias formas dele acessar. O Mauro só pode acessar por localhost. Ok. Vamos então editar esses privilégios. Aqui está a tabela de permissões, tudo que o usuário pode fazer, tá? A princípio, como esses dois aqui são perigosos deixar para um usuário comum fazer, tá? Eu vou retirar eles, certo? Como eu sou um desenvolvedor, eu vou deixar essas permissões aqui em aberto, certo? Se fosse um usuário apenas aí para acesso à internet, aí a gente só deixaria algumas dessas aqui somente. O resto iria tirar tudo. Mas desenvolvedor, essas duas colunas aqui está legal. Atualizo aqui, certo? Mudei as tabelas, ok. Podemos sair aqui do meu usuário. Né? Se você quiser acessar, então a máquina que não vai ter o banco, não vai ter as tabelas lá ainda, não vai adiantar. Muito bem. Bom, então, até agora nós já criamos o banco, o usuário e alterei as permissões de usuário. Ótimo. Agora então vamos entrar com o usuário dentro do meu terminal bash. Para isso eu preciso sair, porque eu estou logado aqui no bash como root. Ok, vamos sair como root e vamos acessar novamente a máquina agora como usuário comum Mauro. Então, mysql.h, quer dizer, -h
localhost, que é o endereço da máquina host que eu estou acessando, menos o de usuário, Mauro, menos P, informando que eu vou passar a senha depois. E a senha 123 mudar, que vocês viram lá na tela. Aqui estamos. Acessei minha máquina agora aqui como usuário que eu acabei de criar. Ótimo, está funcionando. Vamos ver aqui, dá um show databases, para ver quais são as tabelas que existem dentro da minha máquina, com esse mesmo usuário. Aqui, ó. Essa é a tabela que nós vamos trabalhar, certo? Para mim ter acesso a essa tabela, para mim acessar ela, tá? Eu vou dar o comando use db curso. Ok, acessei minha tabela. Agora o que eu posso fazer? Eu posso listar todas as minhas entidades que estão por aí. Como que é o negócio? Listar uma que você não tem? Sim, dá para você fazer uma checagem pelo menos. Show data tables. Olha lá, não existe nenhuma tabela, então tá certinho, não existe nada realmente, certo? Muito bem, então vamos lá. Vamos criar então as nossas... Deixa eu voltar aqui para minha aula, aqui para meus slides, para mim acompanhando isso aqui também. Ok, vamos lá. Então, esse passo aqui foi feito, que é a criação do usuário, né? Logout de root, local novamente aqui como o Mauro, né, que é o usuário comum, e visualizei aqui todos os bancos que pertencentes ao usuário Mauro, certo? E estou usando aqui, passou o comando que eu estou usando a partir de agora, estou dentro desse banco aqui. Muito bem, vamos então criar aqui as nossas entidades. Essa parte de criação de entidades é que nós estamos praticamente no meio do curso, então tem que ser numa aula anterior. Depois eu vou gravar outros vídeos aí, né, para fazer o banco de dados aí desde o princípio, tá? Mas praticamente nós vamos fazer aqui uma criação de uma tabela, uma entidade, certo? Que é o create table, né? Tabela estante. Vou criar aqui um atributo estante, que é o int11, not null primary key, autoincremente, certo? Um curso varchar 150, uma disciplina varchar 150. Essa parte aqui é muito importante para mim poder fazer o relacionamento entre uma tabela e outra, tá? E aproveitando, como eu já tinha colocado o TF8 lá na criação do meu banco de dados, eu também posso fazer a criação dos meus atributos com o TF8. Isso vai garantir que os dados entrem corretamente e é uma questão de segurança a mais. Então vamos puxar aqui. Ok, agora chega a hora que os meus alunos adoram, que é a hora de digitar esses comandos aqui, né? Eu vou digitar aqui de uma forma bem dinâmica, assim, você viu como que eu digitei rápido? Ok, foi criada a minha tabela, né? Como que eu sei que foi criado? Dou o comando show tables. Olha lá, está a minha tabela criada, tá? Você quer ver quais são a descrição dessa tabela? Describe e o nome da sua tabela, tb underline estante. Aqui está exatamente a descrição. É bom você conferir esses dados aqui, ó, né? Todos esses dados aqui são exatamente os dados que você criou aqui no código-fonte, certo? Então é uma forma de você certificar que está tudo correto aqui. Mas vamos lá. Essa aqui foi criada, a tabela estante. O que nós vamos fazer agora? Vamos criar aqui a nossa tabela livro, tá? Que eu vou criar meus atributos, tudo normal. E o que nós temos de diferente aqui? É exatamente a parte do relacionamento, certo? Por quê? Eu vou criar... Aqui eu já criei um campo, que ele é o meu primary key desta tabela, tabela livro. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar mais um atributo, certo? Ao qual eu coloco aqui, né,
como é que chama? Sufixo, live, ID estante, porque ele vai estar relacionado à minha tabela estante, certo? E esse live aqui eu só coloco só por questões de facilitar minha vida na hora de fazer as consultas, tá? Para identificar aqui a live, esse atributo é da tabela live, para ficar mais fácil. Muito bem, então eu crio um atributo aqui. Agora, isso aqui é fundamental. Tem que ser idêntico à chave primária que foi criado lá na outra tabela, senão mais que ele não vai aceitar, certo? Essa linha aqui que é importante, foreign key, está me dizendo que esse atributo aqui, é até bom a gente colocar esse livro aqui para a gente poder saber que é exatamente desse que nós estamos falando, porque esse atributo foi criado aqui, ele faz a referência à tabela estante no atributo idade estante, ok? Então, foreign key, esse meu atributo se refere a uma outra tabela em um outro atributo, tá? Essa aqui é a parte mágica da coisa, para fazer o relacionamento um para muitos. Sem esquecer que nós precisamos obrigatoriamente nosso hino bebê. E aproveito aqui para colocar também o meu TF8 como padrão aqui dos meus dados. Muito bem, vamos então nossa telinha preta maravilhosa aqui e vamos digitar todos isso aqui de uma forma bem dinâmica e arrojada. Então, assim. Vocês viram que isso que é digitação rápida e dinâmica? Olha lá, foi criada a minha tabela. Muito bem. Agora vamos dar um show tables. E aqui está a minha segunda tabela, tabela livro, tá? Vamos pedir para mostrar aqui uma descrição, describe, tabela livro. E aqui está a minha descrição correta, juntamente com a criação da tabela e a descrição dos meus dados que estão dentro do banco de dados agora. Vamos voltar lá fora no meu slide e vamos ver o que nós temos aqui. Então, descrição das minhas entidades, o que nós temos lá. Dei aqui um show table, ele me mostrou as minhas duas entidades pertencentes a minha banco de dados, curso. O describe da tabela estante vai me descrever aqui tudo o que tem dentro da minha tabela. Isso é importante para você saber, principalmente a ordem das coisas, a nomenclatura, para você ver o que está escrito. Essa parte aqui também é importante, que é null, né? Se pode, é not null, é null, ou se o campo é obrigatório ou não, qual campo é primário key, se o campo é autoincremente, tá? O describe aqui da minha tabela livro, o autoincremente está aqui, o autoincremente da minha primário key está aqui, ele é not null, certo? E observa que ele está aqui como múltiplos, né? Já viram como ele às vezes aparece nos relacionamentos n para m, dois pontos m de múltiplos, tá? E aqui o nome da minha tabela, o nome do meu atributo, né? Minha chave estrangeira. Ok, isso aqui também nós já vimos. Muito bem, meus caros, ficamos por aqui, tá? Criamos então aqui os nossos bancos de dados e vamos para a nossa próxima aula. Vejo vocês lá. Até breve, um abraço, tchau, tchau.